Método Soma na formação de multiplicadores. É a metodologia que capacita e forma os colaboradores que vão trabalhar junto com as equipes no programa de educação fitossanitária da Bactrócera carambola. É um método criado pelo nosso colega auditor fiscal federal agropecuário Carlos Albuquerque, da Superintendência Federal de Goiás, né? E essa metodologia foi implantada no subprograma Bactrócera carambola desde 2006 e aonde tem sido muito utilizada na formação de multiplicadores lá nos estádios de ocorrência. Então é um método sistêmico com objetivos claramente definidos que capacita os agentes sobre o problema, permite posteriormente que eles sejam monitorados, né, pela equipe de coordenação e eles são avaliados, né, quanto à evolução para a realização das atividades ao longo do tempo, em constante aperfeiçoamento ao longo do processo. Os conhecimentos são repassados por aulas teóricas e práticas que permitem o melhor aprendizado e qualificação dos multiplicadores quanto aos assuntos que eles estão aprendendo. O método possui umas ferramentas que possibilitam fazer o monitoramento da aprendizagem e das mudanças de comportamento a algum tempo no final das capacitações. Faz a avaliação constante e aperfeiçoamento do processo e possibilita também um aumento na abrangência quanto ao número de... Os conhecimentos são repassados por meio de aulas teóricas e práticas, né? E após a capacitação, a formação, os multiplicadores recebem material para eles utilizar a atividade deles e eles também recebem monitoramento da aprendizagem e das mudanças de comportamento após algum tempo ao final das capacitações. E ele passa por avaliação constante e aperfeiçoamento do processo. Na realização, nas capacitações, são realizadas atividades como uma avaliação prévia, palestras expositivas sobre a biologia da praga e os prejuízos que ela acarreta e a economia do país. São realizadas dinâmicas de relações interpessoais e de estímulo nos grupos participantes. Ocorre produção de material didático para apoio depois nas aulas práticas. As aulas práticas ocorrem nas escolas como exercício prático dos multiplicadores, nas escolas públicas ou privadas para alunos da 5ª ou 8ª série, né? Ocorre a utilização de material impresso didático com figura autocolante, cartilhas, folhetos, folders, álbum seriado. E também é importante dizer que o Ministério da Agricultura, né, o subprograma, já tem um curso padronizado que é realizado na formação desses colaboradores. Palestras. O uso de palestras nas ações de educação fitossanitária tem o objetivo de informar e divulgar o problema, além de orientar e sensibilizar um maior número de pessoas para a aplicação dos cuidados necessários à prevenção da praga. Ou seja, buscar aliados que possam multiplicar a informação junto aos familiares e à comunidade onde convivem. São realizadas por profissionais capacitados, geralmente são as que compõem as próprias equipes de educação fitossanitária, o núcleo de educação fitossanitária, né? E é feito por meio de apresentação nas instituições e de forma objetiva por meio de apresentação oral. Assim, as palestras poderão ser realizadas em escolas agrotécnicas, universidades, em escolas da rede municipal e estadual, tanto como para professores, alunos, em comunidades indígenas, nas cooperativas e associações de segmentos de interesse, em eventos de capacitação de servidores das agências, né, de defesa agropecuária, para as Forças Armadas, muito realizado nos pilotões especiais de fronteira, né, para funcionários de empresa privada de diversos setores de atividades que influenciam em áreas de ocorrência, em embarcações, em workshops e eventos diversos.
Visita técnica e reunião. As visitas técnicas é uma metodologia muito utilizada nas áreas de ocorrência, porque elas ajudam muito no trabalho, inclusive de controle. As visitas são realizadas em loco, tanto em estabelecimentos residenciais como em comerciais, e tem uma abrangência individual ou a pequenos grupos de interesse. E permite às pessoas que estão sendo visitadas ter um maior conhecimento e esclarecimento do problema na região em que residem, né? Ou seja, na região afetada pela praga. Então, é de extrema importância como ferramenta de apoio, pois ela auxilia muito os trabalhos de monitoramento e combate nas áreas de ocorrência, principalmente quando ocorre resistência à aceitação da aplicação dos procedimentos de controle. Porque como os trabalhos de controle é feito, às vezes, na maioria das vezes, por sinal, dentro dos quintais residenciais, as equipes de campo têm que adentrar esses quintais para poder realizar as ações de controle, tanto cultural quanto químico. Então, nas situações em que há resistência na aceitação da entrada dessas equipes, sempre as equipes de educação fitossanitária vão lá nos locais, fazem residência, conversam com as famílias, da mesma forma nos estabelecimentos comerciais, para possibilitar o trabalho das equipes de campo. Também esse trabalho de visitas em comunidades indígenas é muito importante, porque tem que ter autorização do cacique, do chefe, para poder entrar na aldeia para realizar os trabalhos. É como se a visita para se fazer também pedido de autorização para poder realizar o trabalho, né? Assim, são consideradas visitas técnicas quando se realiza visitas às instituições públicas e privadas, quando se visita as empresas ou institutos de pesquisa, produtores rurais em sítios, nos seus cultivos frutícolas, a feirantes em feira de produtor rural ou da agricultura familiar, visitas domiciliares e estabelecimentos comerciais com a finalidade de ajudar o acesso das equipes para fazer o controle nos quintais residenciais, visita às lideranças indígenas, aos gestores de escolas na divulgação do projeto de educação fitossanitária na escola, às empresas de transporte aéreo, rodoviário, fluvial, enfim, visitas a todos os segmentos de interesse que sejam identificados como necessários para aplicar as medidas de prevenção. As reuniões, elas já visam solicitar autorização, geralmente para a realização de eventos futuros, ou seja, é um contato prévio que é feito com instituições, com lideranças de grupos sociais, com grupos comunitários, dirigentes de escolas, universidades ou órgãos públicos, né? Lideranças indígenas, né? Onde se faz uma reunião para se programar um evento futuro, onde vai se poder reunir o maior número de pessoas. Então, durante essas reuniões, é sempre importante usar a identidade visual do programa, né? Podendo ser utilizado camisetas, banners, backdrops, assim como outros materiais didáticos, né? Alguns também podem ser até ser desenvolvidos pelos próprios colaboradores que estão envolvidos no trabalho da prevenção da praga. Ações de sensibilização é uma metodologia que nós já conversamos muito nas estratégias de abordagem de sensibilização. É a metodologia que faz com que as equipes de educação se aproximem bastante do público, tanto de forma individual como coletiva, né, para pequenos grupos. E o objetivo da metodologia é sempre aquele de repassar informações e conhecimentos sobre a ocorrência da praga, mas principalmente sobre os perigos e os alertas sobre os perigos de
transportar frutos hospedeiros de áreas com ocorrência para áreas sem ocorrência. E, na oportunidade, sensibilizar as pessoas para que eles adotem os procedimentos de prevenção que estão sendo orientados, né? E como nós já falamos, são realizados em locais de grande circulação de pessoas, tanto nas zonas urbanas como rurais, em feiras, eventos festivos e culturais, em áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira, terminais rodoviários, hidroviários, em barreiras de vigilância agropecuária, né? E as ações de sensibilização podem ser realizadas também em conjunto com as ações de fiscalização do trânsito vegetal. Durante esse procedimento de abordagem, deverão ser distribuídos materiais informativos sobre a praga, com utilização de panfletos, folders, flyers, cartilhas, cartazes e outros, que devem ser distribuídos. Tá? Então, podem ser considerados abordagem de sensibilização, abordagem com migrantes nas fronteiras dos países com ocorrência, em logradouros e praças públicas, a condutores e passageiros em pontos de fronteiras, a condutores e passageiros em barreiras de vigilância agropecuária, em eventos comunitários, festejos populares, vaquejada, fóruns, em aeroportos, terminais rodoviários, área portuária e de hidroviária, em locais onde haja passageiros de embarcações, ônibus, trem, em feiras de pequeno produtor rural e feiras de agricultor familiar, enfim, todos os locais que possa haver circulação de pessoas, é importante o trabalho da sensibilização. A distribuição de brindes e também a participação, né, da figura do mascote nas ações de sensibilização é um aspecto que pode atrair a atenção do público e fica interessante porque gera uma mídia espontânea, aumenta a aceitação e compreensão da ação, né? Assim também como o uso da internet, como criar campanha na rede com hashtags específicas para cada ação. Isso é interessante. O workshop também é uma metodologia utilizada como uma ferramenta, né, que cria formadores de opinião e multiplicadores das informações. Isso contribui para o fortalecimento e disseminação dos conhecimentos. São eventos de curta duração, realizado com a participação ampla de gestores, fiscais e técnicos agropecuários, além de representantes de outros segmentos do setor produtivo e outros de interesse, além da comunidade científica. Para o uso da metodologia de entrevistas e canais de comunicação, é fundamental que o subprograma Bactériosa carambola tenha uma assessoria de imprensa. Essa assessoria de imprensa ela vai ser a responsável em fazer o relacionamento com a mídia, ou seja, ela vai ser a interlocutora entre as equipes de execução e os veículos de comunicação. Assim, ela vai ser o ponto de apoio às equipes de gestão e execução quando forem utilizar uma mídia espontânea com o objetivo de dar maior visibilidade às ações da educação fitossanitária nos veículos de comunicação, principalmente nas cidades em que ocorrem os focos da bactrose. Então, em atividades de como divulgar o problema, informar a população sobre o trabalho de controle que será realizado nas áreas sob quarentena, informar sobre a restrição de trânsito de frutos hospedeiros, assim como solicitar o apoio da população para não transportarem frutos de locais de ocorrência para áreas que se encontram livres da praga. Então, é fundamental o papel da assessoria de imprensa nesse trabalho para promover a visibilidade midiática de todo o trabalho, assim como a construção da identidade e a imagem do programa no Brasil. Então, nessa metodologia, poderão ser utilizadas ferramentas como entrevistas para transmitir informações de interesse imediato do subprograma, tanto no rádio quanto na televisão e jornais. Entrevistas coletivas também
para transmitir informações de interesse público imediato também do programa. Sites e redes sociais, pode usar o release, produção e gestão de conteúdo, como briefs, releases e vídeos institucionais, postagens nas redes sociais, enfim. Algumas ferramentas de comunicação poderão ser utilizadas nessa metodologia. O uso do teatro como uma metodologia para apresentar o problema da ocorrência da mosca da carambola deixa mais fácil e aceitável a mensagem do problema, porque tem um bom alcance, principalmente entre o público infantil. Quando o problema é contado em forma de história, desperta na plateia uma certa consciência, né, de cuidado, um sentimento de cuidado no evitar a dispersão da praga. Isso é interessante. Então, essa atividade pode ser integrada também a outras ações, como debates técnicos, entrevistas, distribuição de brindes e materiais educativos, né? Pode ser também apresentado o mascote junto, né, num trabalho de atividade teatral, é interessante.